Boa noite, pessoal. Então, para fechar a nossa noite aí, vamos verificar o desafio da chuva que ocorreu essa semana passada no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e as consequências que elas tiveram em termos de erosão. E para isso, de novo, vamos recorrer à família Fuchs. O seu Sidney vai nos ajudar a entender o que aconteceu na propriedade dele. Deixa eu compartilhar com vocês essa imagem aqui, que é a da propriedade dele, e também compartilhar com vocês o áudio. Pessoal, então eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o desafio dos 170 milímetros de chuva em 3 horas. Isso aí corresponde à precipitação de 1 mês e meio em apenas 3 horas. A intensidade de uma chuva dessas é violentíssima e aqui o que divide as duas situações, do lado direito da estrada e do lado esquerdo, é o histórico de manejo. E uma preocupação que eu tenho bastante é com essas áreas de manobra dos equipamentos, né? Então, são as áreas de cabeceira, ou áreas de entrada de lavoura ou saída, onde nós temos um tráfego muito intenso de máquinas, especialmente do pulverizador. E aí, esse trânsito de máquinas, ele cria caminhos preferenciais para o escoamento de água, porque a infiltração fica muito reduzida.
E aí, uma vez que a água começa a escoar com velocidade, ela vai fazendo tudo isso que a gente está observando aqui, que são uma erosão em sulcos. E isso aqui realmente a gente está perdendo uma camada importante de solo, né, que está sendo transportada. Agora, aqui, o que chama a atenção é que as plantas de cobertura ainda estavam numa fase muito inicial, então, de fato, nem sistema radicular muito desenvolvido e nem uma cobertura do solo tão eficiente que pudesse reduzir tanto esse volume de água. Então, a explicação, eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre os processos que estão envolvidos nisso aí. Primeiro, o histórico de 5 anos de plantas de cobertura garantiu uma melhoria dos atributos químicos, físicos do solo, especialmente a infiltração de água, menor resistência à penetração e a presença do que a gente chama dos macroporos e dos bioporos. Então, vou recorrer ao professor Rice, Charles Rice, da Universidade do Kansas, ao qual tive a oportunidade de ser seu aluno, né? Foi meu orientador, e ele nos mostra essa relação íntima que existe entre a matéria orgânica do solo, a atividade microbiana e a estrutura do solo. Então, quando a gente trabalha com uma diversificação de cultivos, e aí, no caso, chegou a ter, em algumas situações, 5, 9 culturas diferentes, você está diversificando a atividade microbiana, você está recuperando o estoque de matéria orgânica e isso vai se refletir na melhoria da estrutura do solo. E essa estrutura do solo, nós chamamos os agregados. Os agregados são unidades de solo que elas são unidas pela pressão das raízes, aqui nós temos o efeito das raízes, mas o importante é que a matéria orgânica vai atuar como um agente cimentante, vai unir essas partículas, serve como uma cola. E aí mesmo numa situação, numa chuvarada como essa que a gente verificou lá em Mamborê, esses agregados eles vão resistir ao efeito da água. E isso se consegue por um processo de aumento da matéria orgânica, exudatos de raízes e atividade biológica. As hifas dos fungos vão ser fundamentais. Aqui, o professor Rice apresenta uma imagem do nosso amigo Juca Sá, grande abraço, João Carlos Sá. E o que vocês estão vendo aqui de branco são as hifas dos fungos. Esses fungos são fungos benéficos que habitam no nosso solo e eles podem ter quilômetros e quilômetros de extensão e eles formam um verdadeiro novelo protegendo o solo. E a consequência que nós temos numa situação de um solo estruturado é essa aqui, né? Você tem matéria orgânica, mesmo com bastante água, essa matéria orgânica faz com que esses agregados sejam estáveis. E aqui, onde nós não temos a diversificação de plantas de cobertura, etc., esses agregados são instáveis. O que significa? Eles, simplesmente aquela estrutura, ela colapsa, ela perde a sua estrutura. E esse solo e água, agora em suspensão, isso aqui vai ser muito facilmente transportado, que era a situação que a gente viu no início desse vídeo. E aqui também uma outra imagem, né, do professor Haywell, um professor muito amigo nosso, né? E ele está nos mostrando o seguinte, que às vezes um pequeno aumento de matéria orgânica, aqui na verdade está expresso em carbono, né? Está 1% de matéria orgânica para 1,4%, a diferença foi completa. Quando eles colocaram água, simplesmente esse solo, ele colapsou, se desestruturou completamente, enquanto que aquele solo que tinha um histórico de matéria orgânica mais alta, de atividade biológica mais alta, ele resistiu a esta chuva. Então, o segredo disso aí está aqui, ó, nestes agregados. Estes agregados são os que fizeram resistir este solo valentemente ao desafio dos 170 milímetros. Eu vou voltar para essa imagem.
agradecendo ao Matheus Fux, que é estudante de agronomia, né, que trabalha com o Sidney e ajudando em casa, né, e que fez essas belas imagens de drone, né? É impressionante, né, pessoal? É impressionante a diferença. Claro que aí nós temos também um processo de compactação que ele ajudou a agravar o processo, mas 170 milímetros em 3 horas e você não ter um suco de erosão, eu tenho que tirar meu chapéu. Parabéns, Sidney, pelo trabalho que você está fazendo aí. Muito obrigado. Boa noite a todos.